Facebook, ao vivo. Hoje vamos entrar e vamos conversar. Coisa boa é conversar. Coisa boa é conversar, não é? Coisa boa é conversar sobre sexo anal. Vamos resolver essa parada do sexo anal de uma vez por todas. Porque isso é pergunta de encontro de casais, isso é pergunta de todo mundo. Pode sexo anal? Não pode sexo anal? Eu não sei se você está entrando aqui sabendo o que está acontecendo, mas eu fiz uma postagem no Instagram respondendo uma pergunta, né? E obviamente, quando você responde uma pergunta com alguns segundos, você não consegue dar uma explicação sobre o assunto. Então eu resolvi fazer uma live sobre sexo anal. Pode, não pode, é pecado, não é pecado, e o povo ficou escandalizadíssimo e falou um monte de coisa. Eu gostaria de estar fazendo uma live sobre as eleições, sobre política, mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso também, inclusive hoje. Se você quiser assistir no Graca Online, que é o canal do YouTube da minha igreja, nós vamos dar uma pinceladinha sobre as eleições lá hoje com a nossa liderança, com os nossos pastores. Bom, vamos lá, eu vou dar mais um minutinho. Gente, eu vou falar sobre sexo anal. Sexo anal, que foi um problema que deu aí no YouTube. Vou mostrar para vocês já o vídeo da pergunta e a minha resposta para a gente poder comentar. E depois eu vou ler alguns comentários que foram feitos, né? Comentários de dúvida, comentários agressivos, pessoas que deixaram de seguir. Esse negócio de deixar de seguir, sinceramente, cada um segue quem quer, ouve quem quer, concorda, só segue se concordar com tudo, enfim, eu tenho um monte de gente que eu não sigo, já parei de seguir gente também, isso aí não é problema não, gente. A pessoa às vezes vai lá parando de seguir, fala, nossa, eu vou morrer. Não é assim não, parou de seguir um, seguiu 10, a gente não tem isso não, tá? Então vamos lá, sexo anal. Vamos começar mostrando o vídeo que gerou todo esse problema sobre o sexo anal. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, vamos ouvir juntos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês de verdade. Eu nem ouvi o vídeo de novo para entrar aqui na live. Vamos ouvir agora. O que eu falei sobre sexo anal para uma pergunta que foi feita e que gerou muita polêmica, ok? Então vamos lá. Fala aí, Shrek, estuda com o Josué, menino, muita gente boa, verdade. Vamos lá, olha lá. Eu sei que tem gente que vai se escandalizar com o que eu vou falar, mas também não dá para fazer toda a explicação nesse momento rápido aqui. Mas a Bíblia não tem nenhum texto que diz claramente, eu estou repetindo a palavra, claramente, que sexo anal é pecado. Eu colocaria o sexo anal no texto que diz, pode até ser lícito, mas não convém. Então um médico sério vai desaconselhar, tem prejuízos para o corpo, dependendo do jeito, da situação e etc. Mas afirmar que é pecado não dá, porque não há uma base suficiente para falar isso, tá bom? Aí se você quiser ouvir a nossa mensagem, nós temos uma mensagem chamada Noite Hot 2, onde a gente fala sobre isso, você consegue no site famíliadosucesso.com. Vamos lá então, vamos ver. A pergunta é, boa noite pastor, oral e sexo anal é pecado ou vai da intimidade do casal mesmo? Deus abençoe vocês. Minha resposta, acabei de deixar aqui registrada novamente, a minha resposta para a pessoa que fez a pergunta foi que o sexo oral e anal está dentro de um contexto, no meu modo de... Perdão, o sexo anal, oral não, anal, falando de sexo anal. O sexo anal está num contexto de é lícito, mas não convém. Outra coisa que eu falei, que a maioria dos médicos sérios vai ficar gravada a live, desaconselha a prática do sexo anal, mas que a Bíblia não tem um texto claro que diz que é pecado. Aí
nós tivemos pessoas que são pessoas inteligentes, pessoas crentes, que vieram argumentar. Poxa, pastor, mas a Bíblia não diz isso sobre sexo anal? Não tem um negócio lá da sodomia? E esse texto da palavra? E nananana, e blá. Outros vieram, você é um herege, você é um anticristo, você, o que é pecado? E blá, 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 blá. Então vamos lá, presta atenção. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, gente, é que as pessoas são diferentes. Eu vou falar de um outro vídeo que deu um probleminha, mas aí foi no meu, a pessoa mandou no meu pessoal. Olha só, a pessoa perguntou assim, uma outra pergunta que fizeram. Eu posso fazer sexo menstruada? E aí, é pecado fazer sexo menstruada ou com a mulher menstruada, alguma coisa assim. E eu respondi assim, não é pecado fazer sexo com a mulher menstruada, e coloquei brincando, pecado é não fazer sexo. Aí uma pessoa veio no meu pessoal, lá no direct, né, e colocou assim, pastor, isso é abominável aos olhos do Senhor. Pronto. Aí eu peguei e perguntei, onde está escrito na Bíblia que é abominável aos olhos do Senhor fazer sexo com a mulher menstruada? Aí ela pegou e mandou um texto de Levítico. Quando ela mandou o texto de Levítico, que obviamente eu já conheço, já li, eu respondi para ela o seguinte, querida, respondi em áudio, existe uma diferença entre pecado e impureza. Então, primeiro que ela falou que era abominável. Então o texto não fala de abominável, o texto não fala nem que é pecado. A Bíblia fala que o homem que tivesse relação sexual com a sua mulher na época da menstruação ficaria impuro, não em pecado. A palavra impureza ali tem a ver com contaminação, do mesmo jeito que a Bíblia diz não tocar no cadáver, senão fica impuro. Não comer carne de porco, senão fica impuro. Então, existe, aí eu não vou entrar no mérito aqui, mas existia um motivo para tudo aquilo. E eu falei, olha, impureza é diferente de pecado. Aí ela pegou, eu vou olhando aqui para o Instagram e para o YouTube também, tá, gente? Aí ela pegou e falou o seguinte, ela pegou e falou que não, mas que era errado e pecado. Eu falei, olha, não é. E eu falei pra ela. Ela falou, mas essa época para as mulheres é horrível. Eu falei, olha, querida, eu conheço mulheres, inclusive na pergunta, uma me respondeu também dizendo o quê? Que ela, na época que está menstruada, fica com muita vontade de fazer sexo. Muita vontade de fazer sexo. E eu conheço também mulheres, você também deve ter ouvido falar, que elas têm um ciclo menstrual de 20 dias. Eu conheço uma pessoa, que aí também já deve ser alguma coisa de doença, né, de alguma coisa fora da saúde, que ela fica com menstruação constante. Ela não para de sangrar nunca. Aí eu perguntei para essa mulher, eu falei, querida, uma mulher que tem ela é diferente de você. Ela gosta de sexo e quer sexo menstruada. Uma mulher que fica menstruada 20 dias no mês, ou que, como essa outra, tem um fluxo de sangue constante e não conseguiu resolver e tudo mais. E aí, elas não fazem sexo, e ela só faz sexo 3, 4 vezes no mês, porque fica 20 dias menstruada, ou para umas é incômodo, para outras é prazeroso, umas querem mais porque estão menstruadas, outras não querem porque estão menstruadas, umas acham bom, outras acham ruim, e aí vai nessa daí. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, vou até fixar aqui esse assunto da live, sexo anal. Por que eu não estou conseguindo fixar? Aqui, ó, fixar o comentário. Então, o que acontece? As pessoas são diferentes, gente. Nós somos diferentes, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a questão do sexo anal. Vamos começar com a pergunta-chave. O sexo anal é pecado? De vez em quando eu vou olhar ali, porque eu fiz algumas anotações, porque foi tanto comentário que eu preciso explicar. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui fatos. Depois, eu vou abrir para você perguntar. Aí você vai falar assim, pastor, aí você pode argumentar assim, mas a Bíblia não diz isso, isso e isso, porque eu estou aqui na Bíblia. A Bíblia não diz aquilo, 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 aí a gente vai conversar e vamos chegar num acordo. Agora, se você falar assim, igual muita gente fala, pronto e acabou, porque eu não concordo, não, aí não.
Aí essa mulher terminou a conversa comigo sobre a menstruação. Olha, irmão, sexo não é tudo na vida, e isso é errado sim, e pronto. Então ela não teve argumento, né? E encerrou a conversa, aí eu curti, falei, tá certo, é isso mesmo. Então é por aí. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Muita gente colocou no comentário da pergunta, e eu vou repetir aqui agora a última vez, é uma pergunta que a gente está respondendo do Instagram sobre sexo anal, que deu um bafafazinho. Muita gente colocou que a Bíblia fala claramente sobre a sodomia. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra sodomia não se encontra na Bíblia em hebraico. A palavra encontrada na Bíblia é sodomita. Então, essa expressão que muita gente falou em hebraico, sodomia, ela nem tem na Bíblia. Ela só tem a palavra sodomita. Depois essa palavra foi levada para do hebraico, foi traduzido para o grego, do grego para o latim, e lá da história de Sodoma veio a palavra sodomia, e a palavra sodomita, repito, não existe no hebraico. Todos os pastores que tratam da questão do sexo anal pensam no início igual. Qual é o pensamento de todos os pastores? Os que falam contra o sexo anal e a favor, ou não vem problema no sexo anal. Todos entendem que os textos que falam do sexo anal, da sodomia, do sodomita, são textos que estão falando de homossexualidade. Nisso aí, ninguém discute. Ninguém. Nenhum pastor discute isso. Ponto. Agora vamos continuar. Qual, então, pastor, surge o problema dessa questão toda do sexo anal? Surge no seguinte: todos os pastores sabem, todos que leram, todos que foram para o original, sabem que todo o texto que vocês citam aí, Romanos, 1 Coríntios 6, Levítico, aonde você for que fala de sodomita, sodomia, que trata da questão do sexo anal, todos os pastores sabem que ali está falando de homossexualidade. Aí aonde surge o problema? Surge aqui, ó. Um grupo dos pastores acredita que o texto está falando somente para os homossexuais, a prática homossexual. E um grupo acredita que, além da prática homossexual, que é o consenso, está falando também da forma como se faz sexo. Então aí um grupo diz assim, olha, quando Deus está proibindo um homossexual de ter relação sexual anal, de cometer sodomia, isso não serve só para homem com homem, serve também para homem e mulher. Então um grupo diz isso. Um grupo vira e diz assim, não, não é não. O que a Bíblia está dizendo é só sobre a questão homossexual. Aqui é que está a dúvida. Então, se existe um grupo de pastores, de teólogos, de estudiosos que pensa de um jeito e um grupo de pastores estudiosos que pensa de outro jeito, é porque existem duas linhas e duas possibilidades, ok? E aí a gente vai continuar. Então, repetindo, a palavra sodomia não existe no hebraico, só no grego e no latim. Aí nós partimos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, que é o texto mesmo, porque Romanos é claramente sobre a questão homossexual e todos os outros. Mas aí 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, gera uma dúvida, que é a seguinte, está escrito assim na Bíblia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Não, tem uma tradução que eu gosto muito, não se deixe enganar. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. E aí tem traduções que falam nem os efeminados, nem os homossexuais e nem os sodomitas. Então, quando existe um texto, e este é o único texto, que coloca homossexual ou efeminados e sodomitas. Aí a galera fala, a galera que acredita
que quando Deus está proibindo o sexo anal, não é só entre casais homossexuais, mas também se estende para o casal casado. Essa galera vem nesse texto aqui. E aí agora eu vou te explicar a primeira coisa. Mesmo que o texto esteja dizendo isso, aprenda uma coisa sobre hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. Você não pode formar uma doutrina em cima de um único texto. Você tem um único texto em toda a Bíblia, tratando da questão homossexual principalmente, para você virar e dizer assim, a Bíblia é clara em dizer que o sexo anal é pecado. A Bíblia não é clara. E foi isso que eu respondi no Instagram. A Bíblia não é clara sobre o assunto, não fala claramente. Aí eu vou agora te explicar um pouco mais. Então, ainda que o texto, vamos esquecer o original e vamos ficar que a Bíblia colocou em um lugar que realmente, eu falo isso, eu tenho isso gravado há anos, eu tenho isso no meu livro que tem no mínimo 10 anos de escrito, eu faço a Noite Hot 2, outra coisa, alguém veio aqui nos comentários, a gente vai ler os comentários, e disse assim, não achei legal, porque você respondeu num momento só, uma coisa muito séria, mas eu falei, se você quiser entender melhor, saber melhor, você tem a Noite Hot 2, onde a gente fala bastante do assunto, e o livro para você dar uma olhada. Então tá tudo na fala explicadinho, mas o pessoal não ouve direito, se indigna porque não é o que ele crê, não é o que ele acredita, e etc, etc. Mas a pergunta é, sexo anal à luz da Bíblia é pecado? Você não pode afirmar isso. Você pode afirmar da sua cabeça. Você pode chegar e dizer, e pronto, e acabou, porque eu acho que porque eu creio que porque eu tive uma revelação do céu que mas a Bíblia não diz, como eu disse no vídeo, claramente. Então, mesmo que tivesse um texto, que não tivesse que olhar para o grego, para o hebraico, etc., e tivesse as duas palavrinhas lá, homossexual e sodomita, ainda não seria suficiente para você estabelecer um conceito claro. E o que eu falo então? Eu falo, gente, é um sinal amarelo. É uma dúvida. É uma questão que a gente então tem que falar, se tem isso aqui, deixa eu ficar antenado. Né? E aí a gente desaconselha, e só para ficar registrado, eu não faço sexo anal, eu tô até expondo minha intimidade. Eu não faço sexo anal, eu não peço sexo anal para minha esposa. Só que a pessoa pergunta, pastor, a Bíblia diz que é pecado? Não, do mesmo jeito que a Bíblia não diz, que agora vamos colocar outra bomba aqui, que é pecado beber. A Bíblia diz que é pecado se embriagar. E por isso tem que beber? Eu penso que no Brasil beber não convém, é até pecado, mas não posso dizer que a Bíblia diz isso. Você tá entendendo? Então vamos lá. Aí, quando a gente pega a 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9, para poder destrinchar melhor, a gente vai lá para a tradução. E você vai pegar a palavra efeminado, afeminado, homossexual e etc. E ela é malakos, que é mais ou menos lá do grego, que significa mole, macio, mau sentido, afeminado, um rapaz que mantém relações homossexuais com um homem, de um homem que submete seu corpo à lascívia não natural, um homem que se prostitui. Então, a tradução do homossexual lá é malakos, que significa mole, macio, delicado, afeminado. Quando você vai para a palavra sodomita, você vai ter a palavra grega arsenokoites, que significa alguém que se deita com homem, sodomia, homossexual. Então, quando você vai para as duas palavras, na verdade, elas estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. Um está falando malacos, afeminado, delicado, doce, mole, e o outro está falando que mesmo que não seja mole, mesmo que não seja afeminado, tem relação sexual com outro homem. O texto está falando de homossexualidade e não necessariamente de sodomia, que é o sexo anal. Então, as pessoas vêm e falam. Então, outra tradução, Sociedade Bíblica do Brasil.
diz assim, ó, que traduziu o texto, explica o significado, a própria sociedade. A Bíblia Almeida, sodomita, homossexual. Assim a tradução não está errada, porém dá duplo sentido, pois o termo sodomita também pode se referir especificamente à relação anal, independente do gênero, homem ou mulher. Mas na palavra original está falando de homossexual, ok? Então eu estou trazendo para você fatos. Mesmo que a gente leve em consideração só a língua portuguesa, não posso teologicamente criar uma doutrina em cima de um único texto. E quando eu vou para a língua original, não está tratando do casal, está tratando do homem com homem, relação homossexual. Claramente, repito, nenhum pastor discute isso, só discute a questão de ser para homem e para mulher, enfim. Então, por causa desta dúvida e até nessa questão pender muito mais para ser só uma questão homossexual, tende só mais para isso, eu não posso, e ninguém que estuda, que lê, que tem coerência, pode afirmar biblicamente que é pecado. Não dá para fazer isso. Aí nós entramos em outras questões, que são culturais, pessoais e tudo mais. Mas, pastor, como que Deus ia fazer o ânus para receber o sexo, se o ânus ele foi feito para colocar cocô para fora, né? Então tá errado, não pode. Mas aí se a gente partir desse jeito aí, a gente também não pode beijar na boca, porque a boca não foi feita para beijar. Eu também não posso tocar no seio da minha mulher, porque o seio não foi feito para tocar, foi feito para amamentar. Eu não posso meter a boca no seio da minha esposa. Por quê? Porque o seio não foi feito para estímulo sexual, foi feito para amamentar. Então, eu não posso fazer um monte de coisa com o corpo, por quê? Porque o dedo tem um objetivo, o pé tem um objetivo, a boca tem um objetivo. Esse tipo de argumento, gente, não dá. Entendeu? Tem que ser um argumento melhorzinho. Não, mas lá não é o lugar. Sim, quantas coisas não são o lugar e você usa? Tem que tirar cantares da Bíblia então, aí. Porque a gente vai lá no pescoço, chupa o pescoço, beija o pescoço, e pescoço é para segurar a cabeça, não é para chupar nem para beijar, orelha e tudo mais. Então, esse argumento não é legal. Agora a gente entra na questão médica. Qual é a questão médica? Vamos lá. Então você vai encontrar pessoas na medicina, que é o que eu falei no vídeo já, que elas são contra. E eu disse que todo médico sério, ele vai dizer que não é ideal. Ele vai dizer que pode trazer prejuízos, né? Só que também existem médicos e linhas que vão dizer o contrário. Criam-se linhas. Ah, pastor, mas pode pegar doença. Aí a pessoa fala, mas eu vou colocar camisinha. Aí o médico falando, colocando camisinha não tem problema. Ah, mas lá não tem lubrificação. Mas aí eu taco lubrificante. Ah, mas, como eu disse, não é próprio para isso. Mas a boca também não é própria para um monte de coisa. O seio não é próprio e vai falando de coisa que é imprópria. Não dá para você ir por essa linha, porque senão a gente não pode fazer um monte de coisa, enfim. Então, não dá para você nem na medicina chegar e falar assim, isso aqui e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, ainda que eu tenha falado no vídeo, fale no meu livro, fale nas minhas pregações, que nós não aconselhamos, que nós dizemos que no mínimo tem um sinal amarelo piscando sobre isso. Ainda que eu diga que, como disse no vídeo, é lícito. Por que é lícito? Porque a Bíblia não é clara em dizer que é pecado, mas não convém. E ainda que só deva fazer isso se houver acordo, se os dois querem, se os dois gostam. Então deixa eu falar uma coisa pra você, minha santa, você que imagina aí, Deus me livre ter sexo com anal, seria pra mim uma abominação e tal. Tem mulher que ama, tem mulher que gosta, tem mulher que quer, tem mulher que pede. E aí, eu repito o que eu falei no início, as pessoas são diferentes, entendeu? Agora, um homem querer obrigar a mulher a fazer sexo anal se ela não quer, é errado, é pecado. Se a mulher acha que é pecado, o homem acha que é pecado e fizer, é errado, é pecado. Agora, se tem um casal fazendo sexo anal,
porque os dois querem, porque os dois gostam, porque houve acordo, porque há alegria e etc, etc, eu posso dizer, gente, olha, eu acho perigoso, né? Tem essas questões aqui que a galera fala sobre medicina, tem o sinal amarelo, mas eu não posso afirmar como a Bíblia afirma que adultério é pecado, mentira é pecado, roubo é pecado. Ninguém sério vai discutir essas coisas. Elas são claras que são pecados. O que não é claro, eu não posso afirmar que é pecado. Só isso que eu falei no vídeo, galera. Pelo amor de Deus. Vamos para os comentários, então? Vamos para os comentários? Vamos aqui para os comentários, que aí eu vou comentar os comentários. Mas a Bíblia fala que essa foi uma das causas da destruição de Sodoma e Gomorra. Tá vendo? A questão de Sodoma e Gomorra foi homossexualidade. O texto fala de homossexualidade. A Bíblia não diz que foi sexo anal entre marido e mulher em lugar nenhum. Não diz. Eu acho válido desde que comece sendo feito no homem, já que o pisca-pisca gosta, abre ilegalidades. A mulher foi engraçada, achei engraçada isso que ela falou. Bom, já que é para fazer sexo anal, começa pelo homem, mas o que está proibido exatamente é homem com homem, né? É homem com homem. Meu Deus, que coisa é essa? O que é pecado para o Senhor é fazer a vontade da carne, tudo aquilo, ao contrário, o ensinamento, o que é pecado para mim. É pecado para mim o que a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia não diz que é pecado. Se eu quero que você, daqui a pouco eu vou deixar você falar aqui. Me diga aonde está escrito na Bíblia. Se você vier com Romanos capítulo 1, 1 de Coríntios capítulo 6, esses textos aí que eu já falei, você entrou na live agora, aí você tem que assistir a live toda. Esses textos aí, não, quero que você me mostre lá no grego, no hebraico, alguma coisa para eu falar assim, nossa, eu nunca tinha visto isso, real, verdade, estou mudando meu pensamento agora, vou reescrever o livro e etc. Senão, não. A Bíblia fala de sodomia, procure o significado dessa palavra. Sodomia é pecado sim. Eu repito, a Bíblia no hebraico não fala de sodomia. Tá vendo? A pessoa não estuda, ela vem e fala. A Bíblia não fala de sodomia no original. A Bíblia fala de sodomita, de homossexual. Essa é a tradução da palavra no original. É só você ler a Bíblia e procurar estudar. Aí tem gente falando a favor aqui. Nossa, que vídeo confuso, um perigo. Confuso? Acabei de colocar o vídeo. A pessoa fez uma pergunta e eu respondi. A Bíblia não diz claramente que é pecado, não convém, é lícito, mas não convém. Alguns médicos aconselham. Se você quiser saber mais, é só procurar no nosso livro, Na Noite Hot 2. Eu, sinceramente, me perdoa, não vi confusão. Sodomia era o quê? Ao meu ver, pecado, então Deus condena. Ao meu ver. Então é esse o ponto. Para você é pecado? Então é pecado. Mas não diga que a Bíblia diz que é pecado, porque a Bíblia não diz isso, tá bom? Gente, mas o povo gosta desse assunto, escandalizar no quê? O que eu acho engraçado, não só sobre esse tema, mas sobre todos os tatu, oral, jogos de azar e afins. Cada pastor vai trazer sua clareza, e papapá é bem grande o texto aqui, até fala, cada um fala o que pensa e tal. Parei de seguir, perdeu a credibilidade comigo. De quê? A pessoa deveria escrever assim, pastor, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu fiz um estudo assim, a Bíblia diz isso, eu sou médico assim. Por favor, entendeu? Por favor, parei de seguir, problema seu. Aí o que eu tenho a ver com isso? Agora, por causa de uma coisa que a Bíblia, você quer que eu diga o que a Bíblia não diz? Não dá. Vou deixar a live salva com certeza. Concordo, mas não seria sodomia? Pergunta, acabei de responder na live. Te acho muito sábio, obrigado. Os bons comentários eu não vou citar aqui. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outros contrários à natureza. Romanos 1,26. Romanos 1,26. Se você estudar só um pouquinho mais, você vai ver que ele está falando totalmente de homossexualidade. Totalmente de homossexualidade. Por favor. Deus não fez o ânus para entrar, e sim para sair. E não fez a boca para beijar, e não fez o pescoço para beijar, e não fez o seio para ser tocado, e nem acariciado, e nem estimulado, e nem beijado, né não? E nem o sexo oral, então, também não pode fazer, o que para mim aí é mais absurdo ainda falar que é pecado. E aí sexo oral, quero dizer para vocês, é bom demais, não é pecado. Se a Bíblia nem fala do sexo anal, vai proibir o sexo oral. Então, pessoal, começa a seguir lá aquela pastora lá, como é o nome daquela pastora
pastora que fala contra sexo lá. Vai lá naquela pastora, porque, pelo amor de Deus. Então, Deus não fez 1000 coisas, Deus não fez, e a gente usa, mesmo que não seja a primeira coisa. Eu não estou defendendo o sexo anal. Eu estou dizendo que esses argumentos são fracos. Eu repito que eu não faço. E que eu desaconselho. Agora, não posso dizer que é pecado. Não vou dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Cada órgão em nosso corpo tem uma função. Olha os argumentos. O ânus só serve para colocar para fora. Será que Deus fez algo errado? Sodomia total. Difícil seguir vocês agora. Perderam a credibilidade. Olha aí, perdeu a credibilidade, deixar de seguir. A pessoa fez um argumento fraquinho. Não sei porque o povo inventa pecado onde a Bíblia não diz que é pecado. É um pastor falando. Eles querem que você fale o que é pecado, algo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, tá bom? Vamos lá, gente, foi bem claro nas palavras. Vi uma mulher aqui até famosa no Instagram, dizer assim, então vamos usar droga porque a Bíblia não diz que é pecado, a Bíblia diz que eu não posso destruir o templo do Espírito Santo, que eu não posso fazer mal ao meu corpo. Não é isso, minha querida, entendeu? Pelo amor de Deus, uns argumentos infantil. E não existe uma passagem, versículo que condene e pronto. Exatamente. Nem tudo precisa estar explícito na Bíblia. Significado de sodomia, só procure no Google. Aí a pessoa vai procurar no Google, ao invés de estudar a Bíblia, o hebraico, o original, ver as palavras, de onde vem. Aí fala isso aqui como se estivesse falando a coisa. O ânus não foi feito para entrar nada e sim para sair. Sério, repito, esse argumento não dá para você afirmar que é pecado por causa disso. Ainda que cientificamente não seja aconselhado, ainda que o médico dissesse, gente, isso não é bom e tal, não dá para dizer que é pecado. Existe uma diferença entre pecado, impureza, lícito, não convém. Pecado tem que ter uma lei, tem que ter algo estabelecido, tem que ter alguém de não roubarás, não matarás, não adulterarás. Por favor, gente. Sexo anal e por onde saem as fezes. Lógico que não é um lugar para fazer sexo. É a mesma lógica. Discordo, senhor pastor, para mim fica bem claro quando a Bíblia condena a sodomia. De novo, falando de sodomia, 1 Coríntios capítulo 6, que eu já falei aqui na live, você tem que ouvir toda se você não ouviu. De novo, 1 Coríntios capítulo 6. Então os argumentos são os mesmos. Está aqui feito a explicação. Com essa explicação, eu estou dizendo que pode? Não. Estou dizendo que deve? Não. Estou dizendo que o marido pode obrigar a mulher? De forma nenhuma. Eu peguei um caso esses dias, que um marido obriga a mulher a fazer sexo anal. Eu falei, isso é um absurdo. É um absurdo. Se um casal decide fazê-lo em comum acordo, porque a mulher quer e gosta, e pode achar loucura para você, mas tem mulher que gosta, então você não pode afirmar que é pecado. Pastor, mas para mim não faça. Porque muita coisa que Deus pede pra gente pessoalmente, ou que a gente acha que não deve fazer, e não faz. Assim como tem gente que não pode usar bermuda porque é pecado, não pode ir na praia porque é pecado, você vai lá e explica, me diz na Bíblia, e aí fica... Eu acho, então não faça, tá bom? Então está aqui a explicação sobre isso. Então eu vou abrir bem rapidinho aqui, porque eu tenho um compromisso agora. Eu vou abrir aqui para pergunta. Você pode fazer a sua pergunta direto aqui, que eu acho que é melhor do que ficar na caixinha. E aqui também no YouTube, no Facebook, etc. Vocês... Pessoal do YouTube, essa live vai ficar gravada aqui. Como o pessoal fica comentando aqui no Instagram, acabei olhando mais para cima do que para cá. Né? E a gente está com 2 aparelhos para não tampar o outro. Mas vamos lá, pergunta, pode fazer a pergunta. Ler a Bíblia é ótimo, isso, vamos lá. Agora pode perguntar, o pessoal que jogou pedra, a famosinha lá do Instagram, que colocou e tal, me fala aí no grego, no hebraico, na Bíblia... Me mostre biblicamente que eu estou errado. Me mostre que eu trabalho com casais e família há 26, 27 anos e que eu apareci com isso aqui da minha cabeça, não li, não estudei, não conversei com ninguém. Gente, por favor, me ajuda. O apóstolo Paulo recomenda aos coríntios que é necessário que haja consentimento. Tudo tem que ter consentimento. Você não vai poder fazer sexo oral, nem anal, nem normal. Se a pessoa, a mulher, fala, não vou, vai, você tem que fazer. O homem, não. Não existe isso, gente. Cadê a galera que tem dúvida mesmo, ou a galera que falou, ou, né, e tudo mais? Pode falar. Faça a sua pergunta. Eu já respondi 1 Coríntios 6,9, Romanos 1 e etc. Quero saber se tem alguma coisa nova que eu nunca ouvi na minha vida.
E aí? Nada? Tem uma perguntinha aqui na caixinha de perguntas, deixa eu ver aqui. E o sexo oral, pastor? Tô falando, já falei dele, é porque eu comecei falando sobre mulher menstruada para explicar que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que elas são diferentes. O prazer precisa ser mútuo, com o consentimento do casal, isso aqui está no YouTube. Tendo dúvida, tornar-se pecado, pois não podemos condenar aquilo que aprovamos. Exatamente, tudo que você não faz com certeza que está certo, a Bíblia diz que é pecado. Somos cristãos e precisamos falar sobre tudo. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, ficou claro? Eu queria muito aqui vocês depois fossem lá no videozinho e vissem as pessoas que comentaram e manda elas para o vídeo. Aonde que surgiu essa denominação do sexo anal? Nos textos que, como eu falei no início, fala sobre sodomia e a pessoa, um grupo pensa que está falando só de homossexualidade e um grupo pensa falando de homossexualidade e da prática anal. É pecado ir no motel? Eu posso dizer que é pecado? Não, porque a Bíblia não diz. Mas o que eu posso dizer? Que não convém. Porque é um ambiente um ambiente sujo, é um ambiente de prostituição, é um ambiente de homossexualidade, é um ambiente de adultério, é um ambiente de uso de droga. Se você entrar no motel com seu marido de carro, quem olhar fica pensando, meu Deus, ela está entrando no motel. Ninguém pensa que é o marido, que é a esposa, pensa que está aprontando. E a Bíblia diz, e aqui é um texto que atrapalha muito e que talvez seja determinante para você ir no motel. A Bíblia diz para não só evitarmos o mal, mas a aparência do mal. Então, como eu devo evitar a aparência do mal, vá para um hotel com seu marido. Pastor, mas no hotel não tem isso? Tem, mas ninguém vai, quando chega no hotel, tá pensando nisso. Mas um motel no Brasil tem essa conotação. Nos Estados Unidos não tem, mas no Brasil tem. Você está vendo como tem cultura, como tem convém, como tem não é lícito, mas não convém, como tem evitar a aparência do mal. Cara, por favor. Vamos lá. Pergunta sobre sexo anal? Que agora, quem está entrando na live agora, eu já expliquei tudo. Então você tem que ir lá no início, assistir de novo para você ver o que foi falado. E eu estou aqui mostrando biblicamente que não tem fundamento para ninguém afirmar biblicamente, claramente, que foi o que eu falei no vídeo, que sexo anal é pecado. Eu já vi que não tem perguntas. Eu gostei da sua explicação, porém eu já acho certo, mas isso eu. Ok, pois é, a pessoa gostou da explicação e acha certo. E aí? E aí eu não posso afirmar para você. Eu poderia dizer, olha, né, e tá, mas não posso afirmar para você que sexo anal é pecado. Não posso. Olha quem entrou aí, Jacinto Manto. Esse aí sabe tudo de sexo. Tem que perguntar para ele se sexo anal é pecado. Quem sabe mesmo é o Vini. O Vini sabe, o Vini tem a resposta. Que o povo aqui, depois eu gravei um vídeo aqui, Vini, no meu Instagram, mas olha, eu tive que fazer uma live sobre o assunto, porque a galera... É isso aí, meu povo! Então terminamos a nossa live, vai ficar gravada, vai lá e assiste. E se você tiver coragem, se você tiver tempo, vai lá nos comentários e vê quem falou esses argumentos e envia o videozinho para eles assistirem. Olha aí, assunto da live, andando pela estrada de barro. Esse é o Vini, Jacinto Manto. Falou, galera, explicada a situação, hebraico, português, doutrina, teologia, hermenêutica, exegese, o que se fala e o que não se fala sobre o sexo anal. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.